Vamos ler então não é carta, é Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, mas Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor mesmo revelou, inspirou e preservou até essa noite, porque o Senhor quer falar conosco através dela. Então ministra, Senhor, livre e poderosamente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ninguém é bom o tempo todo, ninguém é ruim o tempo todo. Ninguém tem só virtudes e ninguém tem só defeitos. Ao longo da nossa caminhada, a gente encontra na gente mesmo muitos defeitos, outros menos defeitos. Alguns têm muitas virtudes, outros têm menos virtudes. O fato é que todo mundo erra. Eu digo para os meus alunos que ninguém é perfeito, todo mundo erra. Eu também já errei. Errei uma vez em 75, errei uma outra em 82, e uma terceira vez que eu errei porque pensei que estava errado, mas não estava, né? Então todo mundo erra, e as igrejas também têm esses problemas, tem muitas virtudes e tem também alguns defeitos. E é interessante que o livro de Apocalipse, a gente chama, é um livro profético, um livro de revelação, mas a primeira parte é um livro que tem como característica, como estilo literário, cartas, epístola mesmo, carta mandada às igrejas que existiam naquele tempo. E a igreja de Éfeso é uma igreja que 38 anos atrás, 40 anos atrás, Timóteo tinha lutado muito ali. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para tentar arrumar aquela igreja. E aquela igreja tinha algumas dificuldades. Os líderes da igreja, que eram influentes, se desviaram e estava com a mente corrompida, uma pregação esquisita. E Timóteo estava ali, um jovem pastor, e sofria muito com essa ascendência que os líderes mais velhos tinham sobre a igreja. E Timóteo trabalhou arduamente ali. E ao que se sabe, pela história, ele conseguiu algum sucesso, ele conseguiu que a igreja mudasse a sua forma de viver. Mas alguns anos depois, ela está de novo aqui, agora João escrevendo uma carta para ela, apontando muitas virtudes que ela conseguiu juntar pelo pastoreio de Timóteo, pela ajuda de Paulo e outros mestres que ali passaram, mas que ela tinha alguns defeitos, alguns problemas. Mas esses problemas, embora poucos, eles eram muito contundentes, fez muito mal à igreja, fez muito mal ao evangelho, fez muito mal aos indivíduos que compunham aquela igreja. E essa carta, e as 7 cartas do Apocalipse, elas têm uma certa estrutura, uma certa lógica que João usa para apresentar o que Jesus está mandando de recado para os pastores. Então, ela segue esse padrão. Tem um elogio, claro, se apresenta Jesus como o autor da carta, o mentor da carta, que João apenas escreveu. Então, em cada igreja, ele se apresenta como alguém em relação ao problema que tem na igreja, em relação à característica da igreja. Aqui ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros.
Então, esse é o autor da carta, Jesus Cristo. Ele se apresenta como alguém que tem todo o poder e tem todo o controle sobre a igreja e sobre os pastores. E ele apresenta, então, quem mandou a carta, depois ele faz um elogio, depois ele faz uma crítica, depois ele dá uma instrução e depois ele faz uma promessa. Isso, basicamente, é a estrutura de todas as cartas. Mas o que a gente quer pensar é da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso tinha uma série de virtudes, tinha muitos elogios a receber de Jesus. E aquele que conhece todas as coisas, aquele que é o Senhor da igreja, ele diz o seguinte: olha, você tem muita coisa boa, vocês angariaram muitas virtudes, vocês fizeram coisas extraordinárias, e eu conheço as tuas obras. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, ele está dizendo, eu conheço tanto aquilo que você faz de bom, quanto aquilo que você faz de ruim. Mas ele começa dizendo o que a igreja faz de bom. Ele diz, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Não é fácil trabalhar diante da perseguição romana. Não é fácil trabalhar quando toda a sociedade se levanta contra a igreja. Não é fácil trabalhar quando cada coisa que você faz é mal interpretada. E essa era a situação da igreja de Éfeso. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sei que você tem trabalhado. E eu sei que você tem sido perseverante. Você tem passado por cima de muita coisa que vem atingindo a igreja para poder continuar como igreja, continuar como povo de Deus. Você tem uma virtude muito interessante, igreja de Éfeso, Jesus está dizendo. Você não suporta os maus, você não se associa com os maus, você não pactua da forma maldosa que as pessoas vivem. Você olha para essas pessoas e para eles, como eles estão fora do padrão de Deus, vocês então rechaçam essas pessoas. Você não suporta homens maus, vocês não apoiam pessoas más na igreja. E a igreja de Éfeso tinha realmente essas virtudes. E Jesus continua dizendo, olha, vocês têm critérios sérios sobre obreiros. Vocês sabem o que é um bom obreiro e sabem o que é um mau obreiro. Aparece uma pessoa, vocês têm condições de saber se essa pessoa é realmente de Deus ou não é de Deus. E vocês provam aqueles que se chamam apóstolos, mas não são, e provam para eles que eles não são apóstolos coisa nenhuma. Porque vocês têm conhecimento do que é ser um apóstolo. Vocês conheceram apóstolos, vocês aprenderam dele o que é ser apóstolo. Então vocês têm essa virtude de serem criteriosos e seriamente criteriosos na avaliação das pessoas. E vocês têm conhecimento suficiente para contradizer os mentirosos, para provar os mentirosos e rechaçar os mentirosos. Olha, irmãos, que igreja fantástica, não é? Uma igreja preparada doutrinariamente, uma igreja preparada praticamente, eclesiasticamente, que tem um conhecimento a ponto de poder avaliar a vida das pessoas e falar, você não é, você é, e assim por diante. Além disso, Jesus está dizendo, olha, vocês perseveraram diante da perseguição do Império Romano. Os irmãos certamente já ouviram falar do que o Império Romano fazia com os crentes em Jesus. Eles passavam betume, amarravam em poste e faziam de tochas humanas, não é? Eles pegavam as pessoas, levavam naquelas arenas, não é? E soltavam lá para os leões despedaçavam essas pessoas. A maldade era muito grande, então alguns desistiam. Mas eles perseveraram a partir da perseguição, não esmoreceram diante de todo tipo de sofrimento por causa de Cristo. Isso nos leva a pensar que uma igreja que tem essas virtudes, eles nunca vão sucumbir por nada. Uma igreja que tem conhecimento bíblico, uma igreja que tem conhecimento teológico, uma igreja que tem critério para saber quem é obreiro bom e quem não é,
que não se associa com os maus, é uma igreja que dificilmente vai falhar. E se você pensar como ser humano, um ser humano que tem, um crente que tem essas virtudes, que medita na Bíblia, que sofre perseguição, que sofre humilhação, que propaga o nome de Cristo, independente daquilo que poderá sofrer, a gente pensa, essa pessoa nunca vai cair, essa pessoa nunca vai envergonhar o Evangelho, essa pessoa nunca vai deixar de ser essa pessoa cheia de virtudes. E Éfeso talvez seja a igreja que mais recebeu elogio da parte de Jesus. Claro, tirando Esmirna e Filadélfia, que não tinha nenhum senão, não tinha nada que pudesse ser criticado, mas não tinham tantas virtudes quanto a igreja de Éfeso tinha, quanto os efésios tinham. Então, como eu disse, há uns 38, 40 anos atrás, Timóteo trabalhou arduamente, para que a igreja de Éfeso tivesse progresso. Mas alguma coisa nesses anos acabaram por fazer com que essa igreja voltasse atrás. E o que eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente, porque a gente veio aqui para cantar, não é? É que é interessante que fatores externos, fatores de pressão, fatores de opressão, fatores de perseguição, fatores de humilhação, não demoveram a igreja de Éfeso do seu desejo de servir a Cristo. Eles resistiram perseguição, resistiram pessoas más, eles mantiveram seus critérios para avaliar as pessoas, critérios bíblicos. Mas a igreja recebeu críticas de Jesus. E foi uma só crítica. Mas essa crítica é tão contundente que fere profundamente quem recebe essa crítica. A crítica está no versículo 4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só isso. O resto é tudo virtude. A única crítica que Jesus faz é: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas é interessante como de tantas virtudes, Jesus aponta um problema, faz crítica a um comportamento. Eles deixaram o primeiro amor. A palavra primeiro aqui, para o conjunto que gosta de grego, ictus, né? Ictus. É interessante. Ictus é peixe mesmo em grego. Jesus Christos Theos Huios Soter. Então é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Certinho. Quem falou, está certinho. Eu não enxerguei como escreveram, né? Então falaram que estava escrito, mas eu nem percebi que eu não enxergo. Mas é isso mesmo. Então essa palavra que aparece como primeiro amor, né? Ela pode ser primeiro em termos cronológicos, aquele amor primeiro, né? E pode ser em termos hierárquicos também, é a mesma coisa, a mesma palavra. Então, ou é o primeiro amor, ou seja, a primeira coisa que você ama, já não é mais Jesus, e vocês abandonaram isso. E pode ser aquele que vocês amaram, aquele amor que vocês tinham ardente quando se converteram. Independente de qualquer coisa, e pode ser que se refira mesmo à forma, aquele tipo de amor que você tinha no começo da sua conversão, porque diz que volta às primeiras obras, então, mas voltar às primeiras obras pode ser, volte a colocar Jesus em primeiro lugar e você vai fazer aquelas obras, não importa, o importante é a consequência. As coisas que eles estavam fazendo eram coisas de pessoas que já esfriaram espiritualmente, que já não têm o mesmo ardor espiritual que tinham no começo da sua conversão, ou algum tempo atrás na igreja. Primeiro em primazia ou primeiro em cronologia, não importa. Esse amor já não existe mais. Esse amor por Cristo, esse amor ardente, esse amor que movia a gente a fazer algumas coisas, já não existe mais. Eu tenho muita saudade da minha adolescência. Eu acho que já estou naquela fase, né, de declínio. A gente vive de memórias agora, né?
Mas eu tenho muita saudade, porque eu lembro que eu mudei para a Vila Palmares, não sei quem conhece a Vila Palmares aqui, lá em Santo André. Eu mudei para lá em 1966. E eu falei que nasci no final da década de 80, mas brincadeira. E ali era um barro só. E em 69 eu aceitei Jesus. E eu torcia para ter conferência evangelística, porque a gente fazia 2 vezes por ano, e uma semana antes, o pastor então dividia a igreja, que não era grande, em grupos, em 5 ou 6 famílias, e cada dia o culto era na casa de uma pessoa, orando por essa série de conferências. E a Vila Palmares era só barro. Eu chegava com 1,85 m na casa que eu ia, que tinha culto. Depois que ele tirava o barro do pé, voltava a ficar anão, né? Mas eu chegava, nas casas tinha aquele limpador, não vão lembrar, um ferro para você limpar o barro quando chegava, né? Eu sou desse tempo, né? Como diria meu amigo Valdo, do tempo que o diabo era moleque ainda, né? Então, eu sou desse tempo. Mas, meus irmãos, eu não vi a hora de ir nesses cultos, não perdi um culto, e aquilo era uma coisa, sabe, meu coração explodia de vontade de ir à igreja. Depois eu comecei, ganhei um violãozinho quando eu tinha, violãozão, quando eu tinha 10 anos. O primeiro violão que ganhei só tinha uma corda, estava rachado, a pessoa ia jogar fora, me deu, só tinha uma corda. Eu parecia aquele João, um que tocava onde a vaca vai e o boi vai atrás, só tinha uma corda, ele tocava com uma corda só. Aí depois ficaram com dó de mim, meu primo me deu um violão, eu tinha uns 10 para 11 anos, e comecei a tentar aprender. E no União de Adolescentes, chamava intermediário naquele tempo, já que estamos voltando ao tempo, chamava União de Intermediários, e eu tocava, e eu gostava de tocar. Então eu percebo que, eu lembro muito bem, quando a gente aceita Jesus, a gente fica num desespero para servir Jesus com alguma coisa que a gente sabe fazer, né? E eu só sabia tocar violão e cantar com as minhas irmãs. Minhas irmãs cantam bem. Um dia a gente vem cantar aqui. Eu tenho 3 irmãs, as 3 cantam bem. Marli canta soprano, primeiro soprano agudo, a Marisa canta contralto, e a Marta vocês conhecem, né? Canta contralto e baixo. Então, é um trio maravilhoso. E eu tocava. Mas a gente queria tocar de todo jeito, cantar. E depois eu acabei indo para o Ministério Pastoral, mas continuei. Então a gente tem uma vontade louca de fazer as coisas. Eu acho que é disso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Nada de perseguição, nada de opressão, nada de humilhação, nada de morte entre os irmãos. Muita gente morria. A cada dia devia ter notícia de um que morreu lá na arena, ou morreu queimado. Nada disso fez com que a igreja mudasse a sua forma de ser. Nenhuma influência externa conseguiu mudar a igreja. Mas alguma coisa dentro do coração foi esfriando. E eles abandonaram o primeiro. Eles já não eram mais como eram antigamente. Interessante que isso não foi algo por causa da pressão externa. Foi algo dentro do coração, foi o amor. Porque coisa externa não mata amor. O amor vai morrer dentro da gente mesmo, né? O amor ardente ficou lá atrás, em algum lugar do caminho. Ou o amor a Cristo, o amor por Cristo, ficou lá embaixo, né? Num outro patamar, já não era mais a prioridade. Não importa o conceito, o resultado é o mesmo. Eles não estavam mais vivendo como viviam no começo da sua vida cristã. Abandonar o primeiro amor não é apenas uma crítica. É algo que, quando a gente ouve isso, fere a gente profundamente. Quando alguém diz: olha, eu te conheci bem mais crente, eu te conheci amando muito mais a Deus e servindo muito mais a Jesus, não tem coisa que fere mais, porque nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso. E quando a gente sai desse propósito, a nossa vida perde a razão de ser. Então, é de ficar apavorado, quando na minha avaliação própria, na avaliação de Deus, ou na avaliação de algum irmão, eu não estou vivendo para aquilo que eu fui criado, que é adorar a Deus, servi-lo com a minha vida. Então é de ficar mesmo apavorado. Quando alguém
abandona o primeiro amor, ou para de fazer as coisas de Deus, ou continua fazendo as coisas de Deus, mas não para Deus. Então, abandonar o primeiro amor tem essas duas consequências imediatas. Ou você sai, conversando com o Luciano, ele me disse que ficou triste, quando foi convidar algumas pessoas para vir, e as pessoas não estão mais na igreja. Músicos virtuosos, músicos que a gente parava para ouvir, e não tem mais prazer de tocar na casa do Senhor, ou não estão exercendo aquela habilidade que Deus deu, ou estão exercendo não para adorar a Deus. Isso é muito triste. Cristo não é mais o centro, a motivação não é mais Cristo. E é com tristeza que a gente ouve falar de pessoas que eram um orgulho para Jesus, era um orgulho, hoje envergonha o evangelho com seu testemunho, às vezes não querem nem ser associados com o evangelho. A gente viu uma postagem de um irmãozinho muito querido nosso, numa cena pouco recomendada para um crente, e postou. Não só não tinha vergonha, como se orgulhou de postar aquilo. E alguém, colega de tempo de criança, adolescente, falou: rapaz, o que é isso? Não estou te reconhecendo. Ele falou: aquela pessoa que você conheceu foi dar uma volta e não volta mais. Sou outra pessoa agora. E a gente chorou muito nesse dia, porque é gente que a gente ama. Não houve nenhuma pressão externa, não houve nenhuma perseguição, não houve nenhuma humilhação. É uma coisa que começou no coração. E de repente o amor esfriou. E já não fazem mais a mesma coisa. Eu ouvi de algumas pessoas que querem esquecer o tempo que era crente. Isso deve doer de forma impressionante no coração de Deus. Querem que a gente se esqueça deles. Olha, faz de conta que você nunca me conheceu, eu estou noutra agora. Abandonaram de forma muito visível o primeiro amor. Mas Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você fez e sei o que você está fazendo. Eu sei o que você era e eu sei o que você é. Eu sei o que você foi e eu sei o que você pode voltar a ser. O bom de Jesus nos conhecer é que Ele conhece também o nosso coração. Ele sabe que às vezes a gente está lutando para tentar ser o que a gente era, Ele ajuda. Mas Ele também sabe quando a gente não está lutando para isso. Eu fui aconselhar uma pessoa uma vez, e era a quarta ou quinta vez que ele estava no mesmo pecado. E esse último aconselhamento foi até num ginásio de esporte. A gente foi participar de uma competição, e eu, por incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, eu jogo handball, né? Então, eu estava junto com os... Agora não, que eu tenho artrose, mas artrose... Bom, deixa para lá. Então, e a gente se encontrou num torneio de handball. Aí eu chamei ele na arquibancada e falei: olha, não tenho mais o que falar para você. Eu vou ler para você Romanos 1. Eu acho que você já está naquele ponto que Deus vai tirar de você até a censura. Que você comete um pecado e fica meio apavorado, sabe que fez errado. Deus vai tirar até essa censura que você tem. E aí você vai fazer todo tipo de pecado, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dor de consciência, e vai se afundar de vez, como está lá. E depois ele continuou nessa vida, aí a vida foi ladeira abaixo. Aí ele mandou um recado que eu tinha lançado uma maldição sobre ele. Não lancei maldição. Eu só falei o que ia acontecer, porque a Bíblia fala que ia acontecer, não é? Então, Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, conheço o teu esforço ou não. Eu conheço que você está triste por não ser o que era antes ou não. Então Jesus dá uma instrução, porque nos conhece. Está no versículo 5 também.
aliás, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então o processo é esse. Se você já abandonou o primeiro amor, primeiro, lembra onde, quando, como você caiu. Como, quando e onde você foi perdendo esse ardor por fazer as coisas de Deus. Vê se você se lembra em que momento da sua vida você tinha um prazer danado de fazer as coisas de Deus e você perdeu esse prazer. Lembra quando isso era Jesus era a sua prioridade, você queria agradar a Jesus e Jesus deixou de ser isso aí, passou a ser secundário. Lembra, a primeira coisa que tem que lembrar, esse negócio de perdoa a multidão dos meus pecados, é um jeito de falar assim, eu sei lá se eu tenho pecado, mas se eu tivesse eu perdoo, né? Não, lembra qual é o teu pecado e se arrependa dele. Se arrependa, peça que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Senhor, isso aqui eu sei que está errado conscientemente, eu sei que isso é pecado, eu não estou conseguindo sentir nojo disso, me ajuda nisso. E Jesus vai te ajudar. E volta às práticas das primeiras coisas. Então o passo é lembrar, arrepender e voltar a ser o que você é. Tão simples quanto isso. Pode parecer muito difícil para nós, mas com a ajuda do Espírito Santo isso é tranquilo. Mas ele diz o seguinte: se você não fizer isso, Jesus vem pessoalmente. Quer ver como é que ele diz aqui? E se não, eu venho a ti e removerei o teu lugar no teu candeeiro. Então eu vou anular a sua influência no mundo, anular a sua presença como um arauto meu, como alguém que me representa. Então, é arrepender, porque se não arrepender, a coisa vai complicar. Interessante que João escreve essa carta e ele coloca, ele não fala todas as virtudes. Ele fala as virtudes, ele fala o defeito, depois retoma as virtudes, não é? Não é que ele esqueceu. Jesus está dizendo o seguinte: eu sei que a tua situação está ruim, eu sei que você já esqueceu o primeiro amor, mas você ainda tem algumas coisas que são a minha sementinha lá no seu coração. Você ainda tem virtudes que estão vivas e que você precisa fazê-la, a brasa tem que acender de novo. Você ainda está se mantendo em condições de se arrepender, o seu caso não é perdido. Versículo 6: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Uma doutrina antiga, do tempo de Balaão, Jezabel, e que levava as pessoas a fazer coisas que ofendiam a Deus. E o povo de Éfeso ainda odiava essas obras, eles não estavam totalmente sem condições. Então ele fala: você ainda tem algo de bom que pode ser reavivado na sua vida. E aí ele termina com as promessas, não é? Quem ouvir e praticar e voltar a fazer as boas obras, vai vencer e vai herdar tudo que os melhores crentes vão herdar. Abandonar o primeiro amor é uma coisa que faz mal para a igreja, faz mal para o reino, entristece Jesus, mas entristece muito a gente também. Quando a gente pensa como a gente era e o que a gente deixou de ser, a gente fica muito triste. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, você ainda tem aí algo de bom. Olha no seu coração que você odeia algumas coisas que eu também odeio. Você gosta de algumas coisas que eu também gosto. Então você não é um caso perdido. Você não abandonou o primeiro amor, mas basta você se arrepender e voltar e praticar, que nós vamos caminhar junto, e nós vamos entrar junto no paraíso e vamos herdar, comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Então muitos de nós talvez já fomos muito melhores, não é?
fomos muito mais crentes, muito mais fervorosos, muito mais dedicados, e nós estamos numa noite de música, não é? Quantos de nós, ainda que tecnicamente não perfeitos, usava mesmo os talentos na obra do Senhor, e hoje ou não usam, ou usam não para Deus. Que seja um tempo da gente, essas músicas que mexeram com a gente, né, possa fazer a gente refletir sobre como estamos em relação ao primeiro amor, às primeiras obras. E ainda dá tempo de retomar e entrarmos todos juntos no paraíso para comer da árvore da vida. Que Deus nos abençoe.